Depois do batismo de Jesus, do seu ministério, morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia, Deus nunca mais falou com a humanidade? Essa é uma questão que frequentemente surge no coração de muitos cristãos. Após os grandes acontecimentos da vida de Jesus, seu batismo, ministério terreno, morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia, teria Deus silenciado para sempre diante da humanidade? A Bíblia nos mostra que, ao contrário de um silêncio absoluto, o modo de Deus falar com a humanidade foi transformado e elevado, cumprindo-se de forma plena em Cristo e continuando através do Espírito Santo e da sua palavra. Durante o Antigo Testamento, Deus falava por meio dos patriarcas, dos profetas e da lei. Havia manifestações visíveis, como a sarça ardente de Moisés, a coluna de fogo e nuvem no deserto, ou as mensagens entregues pelos profetas. Porém, o autor da carta aos Hebreus resume a mudança de forma admirável. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:2. Assim, em Jesus Cristo, a revelação de Deus alcançou sua plenitude. Ele não apenas transmitiu uma mensagem, mas ele mesmo é a palavra viva de Deus encarnada entre nós. João 1:14. Depois do seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e a voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17. Jesus iniciou um ministério que foi em si mesmo a fala de Deus ao mundo. Suas palavras, parábolas, milagres e atitudes não eram apenas ensinamentos, mas revelações diretas da vontade e do coração do Pai. Na cruz, o silêncio aparente do céu escondeu a maior mensagem já dita: o amor redentor de Deus pela humanidade. E na ressurreição, a vida venceu a morte, e Deus proclamou de forma definitiva que seu plano de salvação estava consumado. A partir desse ponto, Deus não deixou de falar, mas passou a fazê-lo de maneira diferente. Primeiro, pelo testemunho dos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo que registraram os evangelhos e as cartas, formando o Novo Testamento. Em segundo lugar, pela ação contínua do Espírito Santo que guia, consola, corrige e instrui os cristãos em todas as épocas. João 14:26. O Espírito é chamado de o Espírito da Verdade, aquele que continua a revelar Cristo ao coração humano. Assim, embora não tenhamos hoje uma nova revelação além do que já foi dado em Cristo e nas Escrituras, Deus continua falando através da sua palavra escrita, que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Através da oração, da consciência transformada pelo Espírito, dos acontecimentos da vida e até da comunhão com a Igreja. A mensagem é sempre a mesma: apontar para Jesus como o único caminho, verdade e vida. João 14:6. É importante destacar que o silêncio de Deus, quando parece existir, não significa ausência, mas um chamado à fé. Muitos crentes experimentam momentos de deserto espiritual, mas isso não é abandono. Mesmo quando não ouvimos uma voz audível, Deus fala no íntimo, na paz que excede o entendimento, no encorajamento diante da luta, na força para suportar as provações. Portanto, a resposta à pergunta é: não. Deus não deixou de falar com a humanidade após a ressurreição de Jesus. Pelo contrário, Ele falou de forma completa em Cristo e continua a falar por meio do Espírito e das Escrituras. Não precisamos esperar por novas mensagens sobrenaturais além daquilo que já nos foi revelado em Cristo. A grande tarefa agora é ouvir, obedecer e viver essa palavra. Em resumo, depois do batismo, ministério, morte e ressurreição de Jesus, Deus não se calou, mas mudou a forma de se comunicar. Ele já disse tudo o que precisamos para a salvação e para a vida eterna em seu Filho. Cabe a nós, como igreja, manter nossos ouvidos e corações atentos, porque a voz de Deus continua ecoando até hoje, chamando a humanidade para a reconciliação com Ele.